mas eu gostaria aqui de contar já com a participação do Dr. Marcos Firmino Santiago. Obrigado, Marcos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui podendo debater um pouco dessa tese, Guilherme. E tem um ponto central que você trabalha aqui, que talvez seja o seu ponto de partida, que é a questão do multiculturalismo. Podemos falar que seja uma tendência contemporânea, até porque já é algo que se vem construindo há algumas décadas, se consolida mais contemporaneamente e que vai afirmar essa necessidade da convivência na diferença, do respeito à diversidade e da necessidade das sociedades acomodarem os diversos segmentos que as compõem. Por outro lado, esse processo de formação e de reconhecimento, mais do que de formação, de sociedades plurais, multiculturais, que tem uma repercussão clara no plano jurídico, acolhido com uma maior intensidade aqui no Brasil, a partir da Constituição de 88, no cenário europeu, no período pós-Segunda Guerra, dentro dessa lógica que se vem encaixando no rótulo de neoconstitucionalismo. Esse processo de reconhecimento do multiculturalismo no plano jurídico tem levado ao surgimento, ao reconhecimento de novos direitos no plano dos direitos fundamentais de base constitucional, que vão resvalar em temas como esse que você traz, a questão do tratamento de sociedades tradicionais, sociedades indígenas, a questão da proteção diferenciada à mulher. E aí vem a questão que me chama a atenção e que eu gostaria de colocar para ouvir sua opinião, que é a questão da diversidade do conflito, o crescimento no reconhecimento de direitos, a formação de grupos politicamente organizados que reivindicam posições afirmativas por parte do Estado, obtêm essas respostas no plano legislativo, conseguem conquistas jurídicas que vão nos proteger. E, ao mesmo tempo, nós percebemos que o crescimento desse reconhecimento da diferença no plano jurídico tende a gerar conflitos nesse antagonismo que se acentua entre o grupo protegido de forma diferenciada e o que fica de fora desse espaço de proteção. E a gente tem alguns exemplos que são bastante candentes à nossa realidade, usando a questão da proteção diferenciada à mulher, a Lei Maria da Penha, que já não é mais nova, mas que continua sendo objeto de questionamento, e, via de regra, esse questionamento passa pelo mesmo ponto. Por que as mulheres merecem esse tratamento diferenciado e os homens não? A resposta a gente já sabe, mas a pergunta é sempre permanentemente colocada e vai ser invocado quase sempre como o fundamento exatamente para deslegitimar essa legislação protetiva. Mesmo os argumentos nós vamos encontrar, por exemplo, quando se fala na questão das cotas raciais, sempre sob um ponto de vista do embate, do conflito entre o grupo favorecido e o grupo que fica de fora desse sistema de proteção. A base, vimos, está dentro dessa ideia de proteção à diversidade, reconhecimento de que existem grupos menos favorecidos, que precisam de uma proteção jurídica diferenciada, mas isso gera consequências no plano do convívio social. E essas consequências têm gerado conflitos. Eu lhe coloco o que você acha a respeito do tema, sugere alguma coisa, enfim, como a gente pode lidar com esse cenário que hoje já está colocado e é uma realidade. A crescente proteção a grupos minoritários e essa crescente tendência a conflitos que surgem e se aprofundam a partir do modelo protetivo que se vem construindo. Perfeito. Bom, Marcos, agradeço a questão. Sem dúvida, ela também vai ao cerne do que eu busco discutir na minha tese. Sem dúvida. O mundo hoje, se ele já discute as questões multiculturais, como você bem disse, ao menos desde o fim da Segunda Guerra, e se nós tivemos a consolidação de uma série de políticas multiculturalistas, ele enfrenta hoje um certo backlash, um certo retrocesso em relação à questão do reconhecimento de diferenças, claro, num mundo marcado pelos atentados terroristas de 2001, e por políticas de reação às diferenças, inclusive reações estatais ao outro, ao externo, ao estrangeiro, ao diferente, bastante complicadas. Então, nós temos dois problemas aí, o problema dos fundamentalismos e o problema da xenofobia.
algo que pode nos parecer distante, mas a gente sabe como essas coisas estão permeadas nas relações sociais, né? Então, sem dúvida, há um risco presente em toda política de diferença, né, de promover reações de xenofobia, ou seja, de reforço dos estereótipos de preconceitos contra determinados grupos minoritários, né, vistos como um outro bárbaro, né, um outro incapaz de viver a vida civilizada como nós, que, né, sim sabemos, né, viver de forma decente. A gente vê esse discurso no mundo inteiro, né, os atentados em Oslo, recentemente, nos mostram a força desses discursos de ódio, e um discurso de ódio que pode sim ter uma via de mão dupla, né? Na medida em que, seja políticas de reconhecimento a diferenças, como políticas que supostamente visam resguardar direitos, né, e, por exemplo, promover a laicidade do espaço público, como a gente tem visto na França e em outros países europeus, são políticas que podem promover, ao mesmo tempo, o recrudescimento de fundamentalismos internos a determinados grupos culturais, né? Justamente aquele problema que a Janaína colocou, né? Nós sabemos hoje que grupos minoritários culturais não são monolíticos, não são homogêneos, sempre lidam com a questão da diferença interna. Então, um cuidado especial que a gente tem que ter ao lidar com questões como essas, né, buscar evitar esses perigos, né? Eu acredito que apenas uma maneira dialógica, onde o discurso de direitos passe a fazer sentido para todos, é capaz de apontar caminhos que evitem esses riscos, mas riscos que são presentes. Porque, por exemplo, no tema que a gente trata, da questão do infanticídio, há um risco de que uma bandeira que não existe hoje passe a existir, que é, por exemplo, o direito de praticar o infanticídio. Nós não temos grupos indígenas hoje que levantem essa bandeira. Ninguém, nenhum representante, nenhum indivíduo indígena que se tem notícia fala, não, nós temos o direito, lutamos por esse direito, né, de continuar com essa prática, né? A partir do momento que eu tenho uma política vista como externa, opressiva e repressora, esse traço da tradição pode passar a ser visto como uma bandeira de identidade, como a gente tem visto com a questão do véu na França, por exemplo, né? Então, são riscos que a gente precisa saber evitar. Bem, nós vamos aqui a um pequeno intervalo e em seguida estaremos de volta com o programa Academia. Até já. Em destaque na Academia, os direitos fundamentais, eticidade reflexiva e multiculturalismo, uma contribuição para o debate sobre o infanticídio indígena no Brasil, tese de doutorado de Guilherme Scott Rodrigues, doutor em Direito pela Universidade de Brasília. Bom, antes de darmos continuidade ao debate, vamos conferir as informações acadêmicas de Petrônio Calmon, doutor em Direito Processual e procurador de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A grande dificuldade minha e que pode servir de experiência para muitos que trilham pelo mesmo caminho é de ter escolhido um tema sobre o qual nenhum dos professores da universidade havia ainda tratado. Então, você ser examinado por pessoas que são as melhores do Brasil em direito processual, mas que ainda não haviam se debruçado especificamente, academicamente, sobre o tema escolhido, isso proporcionou muita dificuldade e responsabilidade. Hoje, ao contrário, o tema está aí para todo o Brasil, em todo o mundo, vários países mudando a sua legislação, o Brasil mudando a sua legislação, praticando a mediação e a conciliação, o que me deixa, de um lado, orgulhoso por ter sido pioneiro nesse tema e, de outro lado, compartilho da dificuldade que iniciar um trabalho sem que tenha havido alguma coisa semelhante antes. Essa, portanto, é a dificuldade e a experiência que eu posso transmitir. Bem, de volta aqui ao debate, doutor Guilherme, no finalzinho do bloco anterior, o senhor falava justamente sobre talvez esse risco que estaria aí, haveria essa possibilidade de talvez uma imposição causar uma reação de trazer justamente essa bandeira
que poderia então ser levantada. Mas, e aí eu lhe pergunto, seria então uma forma mais adequada, seria o quê? A conscientização, um trabalho, e que experiências o senhor já verificou nesse sentido? Sim, justamente, inclusive na própria discussão do projeto de lei, que atualmente tramita na forma de um substitutivo apresentado por uma outra deputada na Câmara dos Deputados, a proposta que se levantou lá foi justamente, inicialmente, como uma forma de conscientização, né? E posteriormente como a promoção de diálogo e de circulação de informações nessas comunidades, né? Propostas que me parecem muito mais adequadas do que a ideia original de uma postura repressiva, né? Essa discussão ela existe no mundo em relação a outras práticas. A que eu entendi mais produtiva é a que diz respeito à chamada mutilação genital feminina em determinadas comunidades africanas, né? É um problema de longo tempo, é uma prática que é legalmente banida nos países onde ela ocorre, né? Portanto, a criminalização formal já existe e ela nunca foi eficiente para pôr fim a essa prática, né? E é uma prática, assim como a do infanticídio indígena, isso é importante dizer, que gera um incômodo já dentro dessas comunidades, né? Não é algo que o agente externo chega e simplesmente diz, olha, vocês têm um problema aí, vocês têm uma prática que não é boa, né? Na verdade, os conflitos e os problemas surgem justamente porque já há cisões internas, já há pessoas insatisfeitas internamente com aquela prática, mas são práticas que muitas vezes, isso a literatura internacional avalia bem, são práticas que se autorreproduzem, que geram um custo muito alto para o indivíduo dissidente buscar ele mesmo romper com essa prática, mesmo que ele internamente discorde, né? Então, isso ocorre na mutilação genital feminina e ocorre, acredito, na questão do infanticídio também. O que nós temos na experiência africana a respeito é o trabalho de uma organização não governamental que inicialmente não lidava com a questão, lidava com a questão da alfabetização de jovens e adultos, voltado principalmente para as mulheres, capacitação das mulheres, melhoria das condições de vida na comunidade. E o trabalho dessa ONG pôde perceber que a questão da saúde da mulher e a questão, né, dos direitos reprodutivos e especialmente da mutilação genital era um problema para essas mulheres, né? E a partir daí, e é interessante o referencial teórico que essa organização tem utilizado, que é justamente a pedagogia do oprimido do Paulo Freire, né, do nosso brasileiro Paulo Freire, utilizado nesse contexto tão diverso para discutir a ideia de direitos humanos a partir das demandas que existem já naquela comunidade, né? Então, um primeiro passo que é importante, saber que no restante do mundo existem práticas diferentes, né? Ou seja, há um universo de sentido que é mais amplo que aquele vivenciado num mundo até então fechado. Esse primeiro passo já gera uma abertura, uma possibilidade de reflexão sobre as próprias práticas tem um efeito de promover mudanças muito grande, né? Mas, por outro, discutir as ferramentas dos direitos humanos que protegem os interesses daquelas pessoas como algo que faz sentido para elas, né? E como algo que, inclusive, pode encontrar semelhanças em práticas já existentes ali. É importante reforçar ou negar a ideia de que nós temos uma sociedade mais ampla, democrática e uma comunidade opressora, né? Então, por exemplo, práticas de discussão que podem ser consideradas democráticas, muitas vezes já existem nessas comunidades e podem ser incentivadas. Então, essas pessoas, esses indivíduos, podem passar, com experiências como essas, a perceber que o discurso sobre direitos humanos, o discurso sobre democracia não é algo que precisa lhe ser estranho, né? É algo que faz sentido e pode fazer sentido e pode ser uma ferramenta útil para a promoção do seu bem-estar no seu dia a dia, né? É algo que é deles também, né? Algo que se articula em vozes diversas, em discursos diversos, né? Porque entendemos que já é uma demanda deles, embora até então não articulada nos termos de direitos como nós tradicionalmente compreendemos.